Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedora, para que você, empreendedor, possam fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com um oferecimento da construtora Miramar. Construtora Miramar, que tem sempre aquele empreendimento certo, aquele cantinho gostoso, para que você possa viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, em Santos, no litoral de São Paulo, na costa da Mata Atlântica. Você observe bem os lançamentos, os empreendimentos já entregues com últimas unidades à venda. Ao longo do nosso canal, do nosso episódio aqui no canal da NTBA, vai passar o QR Code, você dá aquele clique para conhecer melhor os empreendimentos, os lançamentos. E para você que vive em outras cidades, em outros estados e que nos acompanha, querendo vir cidade com qualidade de vida, morar bem nas melhores localizações em Santos, construtora Miramar. O canal da NTBA conta com o apoio de Palais Hotel. Palais Hotel em São Vicente, litoral de São Paulo, sua melhor opção de hospedagem. Há uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos e com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas da costa da Mata Atlântica. Hotel Palais de São Vicente para o lazer, os negócios, para passear com a família. E a dica do canal da NTBA para você, empreendedora, para você, empreendedor. Café da manhã do Hotel Palais de São Vicente com gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho pela equipe de alimentos e bebidas, pela cozinha do Hotel Palais de São Vicente, que vai lhe surpreender, para você começar bem o dia, com toda aquela vontade de aproveitar o seu dia em São Vicente e toda a região da costa da Mata Atlântica. O canal da NTBA também tem o apoio de SRM Contabilidade, mais do que uma contabilidade, é a parceira estratégica do seu negócio, que alia profissionais altamente qualificados com sistemas de última geração, e você vai ficar surpreso, empreendedora, surpreso também, empreendedor, hein? Pela prontidão, pela rapidez de resposta, por tirar as dúvidas que você tem para fazer a gestão da sua empresa, pois afinal de contas a SRM Contabilidade faz com excelência a gestão contábil do seu negócio. No episódio de hoje do canal da NTBA, damos sequência àquela nossa conversa a respeito daqueles povos que aqui vieram ao Brasil e construíram esse verdadeiro mosaico de cores vivas, de cores vibrantes que é o nosso país. Traziam e trazem consigo até hoje a sua cultura, trazem consigo também o seu modo de vida, trazem consigo a sua perspectiva. Ao longo do nosso canal da NTBA, você vai encontrar diversos episódios, então revisite a biblioteca digital, diversos episódios que mostram a influência de diversos países, de diversas culturas no nosso país chamado Brasil. E hoje não será diferente. Fechando esse ciclo de viagens pelos que fizeram a história do nosso país, nós vamos para aquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no Café com o oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Tenha sempre um bom profissional ao seu lado, para avaliar a sua empresa, avaliar o posicionamento estratégico do seu negócio e trilhar com as estratégias o caminho do desenvolvimento e da prosperidade. NNA Santos traz no episódio de hoje Fernando De Gaspari. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexandre. Fernando, falando dessa série de imigração, né, e o turismo, vamos dar boas-vindas aos nossos irmãos portugueses. Bom, Os nossos irmãos portugueses que estão intimamente ligados à nossa história, né, Fernando? totalmente, Alexandre. Eles nos descobriram, não é verdade? Em 1500, e a partir daí tem toda a nossa história ligada a eles. Eles vão trazer todo o seu conhecimento, né, a colonização, e herdamos muitas coisas dos portugueses que nós usamos muito e, sinceramente, adoramos. Adoramos, sim, e fica até mais fácil falar, porque confunde-se, né, com o nosso cotidiano, né? Sejam
a gente vai passar por isso, mas seja através da gastronomia, seja da culinária, não vou falar nem de gastronomia, da culinária, do dia a dia, seja através da cultura, dos nossos festejos, do nosso calendário, né, que tem muita influência, assim, obviamente, por estarmos no calendário gregoriano, temos a influência do dogma católico, mas é por Portugal ser um grande país cristão como é, católico como é, isso vindo para o Brasil desde o século XVI, faz com que o nosso calendário sempre esteja atento, né, Exatamente. a essas festas e festejos. E como você lembrou, fomos descobertos em 1500 e a partir dali essa influência dos portugueses, inclusive se dá na formação e na nomeação das nossas cidades, né, Fernando? Exatamente. Os locais, os santos do descobrimento, eles usavam o santo do dia para atribuir aquele evento, não é verdade? Que ficou marcado para sempre. São Vicente, São Sebastião. São Vicente, assim talvez, aqui, até para a gente poder aqui trazer para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora, quem nos acompanha no canal da NTBA. São Vicente, a 22 de janeiro de 1532, tem o nome porque é o dia de São Vicente. Exatamente, São Vicente Mártir. São Vicente Mártir. Então vejam, é uma característica que a gente tem. Se a gente tem nome de santo em cidades que foram fundadas originalmente por portugueses, seguramente a data do santo do dia corresponde ao nome daquela localidade. Mas fazendo essa revisitar na história, os portugueses chegam aqui no Brasil, né, por intermédio aí da expedição exploratória de Pedro Álvares Cabral, que tinha, na verdade, o grande intento de chegar à Índia, né, por conta das especiarias, e de repente veio parar em Porto Seguro, Fernando, é isso? Então, essa aí, existem duas teorias, né? A teoria do descobrimento da causalidade, de chegar sem querer, e também tem a teoria que eles já sabiam da existência da Terra, então eles vinham para tomar posse mesmo. Então, isso existe até hoje, essa discussão entre os historiadores. E é interessante, porque a gente, quando lia nos livros de história, foi a casualidade. Os ventos fracos que deixaram de soprar no Atlântico trouxeram, né, a esquadra de Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Por outro lado, uma coisa que sempre me suscitou, desde criança, Fernando, e você como bom geógrafo e também historiador, você vai concordar comigo, como é que você traça uma linha reta em 1496 com o Tratado de Tordesilhas, acreditando que não existe nada a oeste da Europa? Exatamente. Então, eu acho que é uma das coisas que mais me inquietavam e continuam me inquietando. Eu faço um tratado 4 anos antes. Ah, não, mas descobriu-se em 1492 as Américas lá. Mas espera aí, Colombo descobriu ali a ilha. Não descobriu, não tinha percepção do continente. Claro, e aqui eu vou fazer até uma alusão, para que a gente entre definitivamente na vinda dos portugueses, mas nós temos aí outras literaturas, né, e acho que uma das mais espetaculares que eu já tive o prazer de ler é 1421, o ano que a China descobriu o mundo. Quando você olha as ilustrações dos mapas, né, dos navegadores daquela época, estamos falando do século XV, no início do século XV, a impressão que eu tenho, Fernando, é que eles já tinham o Google na mão. Dada a precisão, principalmente, do contorno da Europa, do contorno africano, da Ásia. A América, de fato, ainda teve alguns traços ali que são até passíveis de críticas, mas que já eram superiores àqueles mapas que tanto portugueses quanto espanhóis navegavam. Então, Alexandre, veja bem, os portugueses, eles eram potência mundial nas artes náuticas. E a escola de Sagres, então? Sim. Todo mundo ia lá para estudar, né? Então, com certeza eles sabiam, sim, só vieram mesmo pôr no papel. É importante salientar, Fernando, que essa vinda dos portugueses e da nossa colonização acabou acontecendo em 3 grandes momentos, 3 grandes ciclos, né? O ciclo do pau-brasil, o ciclo do açúcar e o ciclo do ouro, né? Sempre com o português envolvido, né, Fernando? Exatamente, deu tudo certo para eles, a administração deles, né? O pau-brasil, uma madeira muito boa para construção, uma madeira que se extraía uma tinta vermelha para
tingir os tecidos, né? Quando isso terminou, vai entrar a cana-de-açúcar, não é verdade? E a cana-de-açúcar, o que vai acontecer? Tudo favoreceu o clima, favoreceu o quê? O solo de Massapé, né? Uhum. Então, tudo vai ajudar para que desse tudo certo para eles, né? E o terceiro ciclo do ouro pela riqueza mineral que nós temos no nosso subsolo, que é absurda, né, Então, Fernando? à medida que vai acabando um ciclo, começa outro, né? Então, eles não sabiam da existência de todo esse ouro mais no interior, né, Alexandre? Depois que foi descoberto, então foi uma verdadeira festa assim, da exploração do ouro. E aí nós vamos ter, né, nessa sequência da atividade, né, desses ciclos, né, a gente vai encontrar a questão da cana-de-açúcar, propriamente dito. A gente enxerga isso como uma grande riqueza, né, como um ouro verde que nós tivemos, né, dado por todas essas características a qual você se referiu, né, Fernando? Característica do solo, uma planta importada da Ásia, mas que encontra aqui no Brasil as O condições clima, né? perfeitas, né? Claro que no primeiro momento trazido para a região mais litorânea, né? São Vicente, por exemplo, foi a que primeiro recebeu as mudas de cana-de-açúcar, mas encontra sim no Nordeste brasileiro, num primeiro momento, seu grande esplendor, principalmente, né, em Pernambuco, na Bahia, e depois, obviamente, graças à tecnologia, à expansão, né, do interior do país, a gente encontra um novo ciclo da cana-de-açúcar, agora já no século XX, né, de maneira mais efetiva na produção do álcool, do próprio açúcar, né, no interior de São Paulo, aí, que acaba se destacando, né, pela característica. Mas o outro ponto importante também na questão da mineração, a gente tem essa participação do português nessa interiorização, né? Afinal de contas, como colônia, eles tiveram uma participação relevante. Claro, a gente já viu isso também, você já trouxe para a gente em outros episódios, as influências vinda dos invasores também, como foi com a questão dos holandeses, dos franceses, com toque aí dos ingleses, né? Os ingleses, sim, que depois vêm ajudar a Portugal a desenvolver o Brasil, né? Principalmente na segunda metade do século XIX, início do século XX, e o português trazendo, né, essa sopa maravilhosa cultural, né, Fernando? Exatamente. O Brasil é aquilo que nós já falamos, né? Uma maravilha, contribuição cultural de todo lado, e hoje nós temos uma cultura fantástica no Brasil, a nossa cultura, mas tudo promovida por esses nossos imigrantes. Nossos imigrantes irmãos, e aqui a gente aprofunda um pouco mais nessa questão dos portugueses, nessa questão cultural, além de trazer a língua portuguesa, né, que, diga-se passagem, na América Latina somos o único país que fala português, né, e diga-se passagem, fala-se mais português aqui do que em Portugal. Pela quantidade de habitantes, de habitantes, né? Além de trazer a língua portuguesa, outras heranças foram deixadas então aqui pelos portugueses do Brasil. O catolicismo, né, como predominância da profissão de fé aqui no país, a crença da maioria das pessoas do Brasil, e também em duas festas muito celebradas por nós, que foram trazidas por eles, que é o Carnaval e a festa junina, né, Fernando? Exatamente. Temos outras contribuições, né, que nós vamos ver agora, Alexandre, que também vão marcar muito a nossa vida, né? E marcam até hoje. E marcam até hoje. É interessante o Carnaval, porque ambas têm associação com as questões cristãs e santificadas. O Carnaval, né, que é o período que antecede a Quaresma, né, isso está dentro do calendário religioso, né, cristão, católico principalmente, e você tem a influência ali, obviamente, europeia, né, no desenvolvimento do canal, do Carnivale, de ter as festividades, né, e depois o período da Quaresma, que vai coincidir com o término, né, da Semana Santa e com a celebração da Páscoa e a ressurreição de Jesus Cristo. Exatamente. Então você tem todo esse contexto trazido pela cultura portuguesa, emprenhada. E as festas juninas, alusão em comemoração aos santos, né? E você tem ao longo, Santo Antônio, Santo Casamenteiro, é São João, São Pedro, né? É o tríduo, né, dos santos, são comemorados, todos eles oriundos também do catolicismo, da Igreja Católica, e os portugueses aí, por conseguinte. Aqui no Brasil ganhou outros temperos, né? Aí com aquela mistura nordestina fantástica, os ritmos, as quadrilhas, as danças, aí você tem
aquilo trazido pelos portugueses, mas muito bem aprimorado por nós brasileiros. Né? Nós temos isso muito conosco, né, Alexandre? Nós herdamos, mas damos assim um toquezinho, né? Incrementamos alguma coisa que torna aquilo bastante mesmo popular. Bastante popular. E dentro dessa sequência aí de influências, né, a gente vai ter as festas populares, né, como a gente vai encontrar aí as cavalhadas, o Bumba Meu Boi, o fandango, a farra do boi. No folclore brasileiro também a gente tem muita coisa que veio do folclore lusitano, né? Então, uma série de criaturas que a gente parece que é coisa nossa, né? Questão do bicho-papão, da cuca, do lobisomem, e no entanto ficamos aí surpresos, né, de entender que isso de fato faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso folclore, mas ele vem de além-mar, né? Por exemplo, a cuca, né? Quem é que não conhece a cuca através do sítio do Pica-Pau Amarelo? Sim, de Monteiro Lobato. De Monteiro Lobato. Então, veja como também ele aproveitou, né? E fez aqueles livros, aquelas histórias maravilhosas, que eu cheguei a ler a coleção inteirinha do Monteiro Lobato, Alexandre. Não, espetacular, e veja, do Vale do Paraíba, se apropriando de um pouco do imaginário, né, da cultural português, e fazendo parte hoje perfeitamente do nosso cotidiano. Né? Cotidiano. Outro ponto importante para a gente abordar, Fernando, que é uma característica, né, que os portugueses nos deixaram, nos brindaram, o amor por futebol. Sim. Embora inventado por ingleses. Por ingleses. Mas os portugueses também sempre tiveram intimidade com o futebol. As sopas, os caldos, os vinhos, os uniformes usados por universitários, né, fazendo alusão às suas universidades. Haja visto que Portugal detém universidades mais antigas, né, da história acadêmica. As feiras medievais, e não muda muito das feiras que nós temos hoje. As festas populares e o próprio também o prazer de ouvir um fado, né? Fado, eu queria fazer uma observação. Eu também gosto de fado, eu acho maravilhoso, né? Um ritmo assim maravilhoso. Tinha uma tia Laura, ela era fanática pela Amália Rodrigues e por fado, entendendo? Então eu faço essa observação porque eu me lembro muito bem de ouvir essas músicas e gostar, né? Porque é gostoso, é bem dramático, né, Alexandre? Bem dramático, bem dramático. Profundamente dramático, que conta as dores de amores, as desilusões da vida, mas o desejo de encontrar felicidade, porque o fado tem essa característica. Além de ser aquela coisa chorada, melosa, mas altamente melodiosa. Aproveitando, eu lembro também da rabanada, opa, que ela fazia também muito bem. Então, juntando tudo aí, tudo de Portugal. É tudo de Portugal, porque é uma grande característica que trazemos conosco, dado essa amplitude, né, que nós tivemos dos portugueses aqui conosco. Falando agora um pouco mais do turismo, né, especificamente, Fernando, porque tudo isso que a gente está falando, a gente vai encontrar nas localidades, no Brasil de um modo geral, né, a gente não tem aqui que discutir, porque fato de termos sido colônia portuguesa, isso já nos confere uma vantagem, né, de ter aí a cultura espalhada por todo o território. Exatamente. Evidentemente, como a gente já destacou aqui, você também, a questão de a gente fazer aquele tempero a mais em tudo aquilo que a gente acabou herdando dos portugueses trazidos por eles. Mas importante e interessante que nós temos algumas localidades que se destacam, né, na quantidade e na percepção da influência portuguesa nata. E aqui a gente vai destacar uma cidade que conhecemos muito bem. Muito bem. Né? A cidade de Santos, que é considerada a cidade mais portuguesa do Brasil, dada a concentração da colônia portuguesa, dado a intimidade, né, que a cultura portuguesa encontrou em Santos, até por características físicas, geográficas, há muitas cidades portuguesas, mas porque foi o grande porto, né, acolhedor, né, Fernando? Então, a coisa começa, um exemplo, que nós estamos vendo ali, à esquerda, né? Sim. A igreja de igreja Santo Antônio do Valongo. Do Valongo. Essa igreja aí, Alexandre, começou em 1640. Sim. Tá? E hoje está perfeita, está maravilhosa, muito procurada. Eu acho que é a igreja assim mais
procurada principalmente para casamentos, né? Porque ela é muito chique, ela é muito histórica. E ela tem uma característica, até por ter sido construída, né, com a construção, com a arquitetura colonial, e ela tem ali, como as igrejas, né, principalmente no período colonial, elas tinham uma característica, né? Você via a construção da igreja e a decoração dos altares, e principalmente do altar-mor, estava intimamente associado à economia daquela cidade, daquela localidade, daquele povoamento. A gente encontra, né, como você destacou na igreja de Santo Antônio do Valongo, o altar-mor, principalmente o altar-mor, folheado a ouro, né, de uma beleza assim espetacular. Mas os outros altares ali laterais, todos eles também que serviram, e até uma curiosidade, o primeiro, na verdade o primeiro, olhando do altar-mor para cá, à direita, a próxima à igreja, a próxima ao altar-mor, minha avó casou naquele altar lateral. Porque o altar-mor, na época que ela casou-se, estou voltando aqui há 100 anos atrás, o altar-mor não estava passando por um processo de restauro. Então ela acabou fazendo uso ali do altar lateral para poder celebrar seu casamento. E é uma condição belíssima, né? Única, né, Fernando? Exatamente. A gente vai ver ali também na sequência do centro, ali a Casa de Fontaria Azulejada, que talvez seja um dos grandes símbolos. Essa casa, Alexandre, ela é de 1865, ela pertencia a um grande comerciante português, o nome até muito fácil de guardar, Manuel Joaquim Ferreira Neto. Ele era proprietário dessa casa e também daquele casarão do Valongo, em frente ao trem, que hoje abriga o Museu Pelé. Ele também era proprietário daquela casa, imagina. E que um dia foi Câmara Municipal, foi Secos e Molhados ali, uma mercearia. Foi tudo ali. Agora, essa Casa da Fontaria Azulejada, ela traz consigo talvez o maior simbolismo português, que é o azulejo. Que é a arte, né, que o português aí, de decorar, inclusive em 3 dimensões, porque a Casa de Fontaria Azulejada, os azulejos em 3 dimensões, né, em alto relevo. Isso mostra uma das características que foram dominadas pelos portugueses. Né? Inclusive, hoje, tá, ela está em pleno funcionamento, né? Ela serve para bastantes eventos. Lá dentro, naturalmente, não existe mais nada da época dele, né? Mas ele é totalmente utilizado, Alexandre. Totalmente. Então, quem chegar a Santos, visite, né, a igreja, visita a Casa da Fontaria, que assim é uma maravilha. Já tem detalhes que a gente ficaria aqui praticamente horas contando a respeito da parte de baixo, da parte de cima. Negócio embaixo, casa morando em cima. Entendeu? Pé direito alto para facilitar a circulação, porque não tinha ar-condicionado. Então, exatamente. E ela vai até o porto, Alexandre, porque ele era um rico comerciante, então as mercadorias chegavam pelo porto. Né? E só para complementar, em cima morava na frente o casal, né? E dos lados os filhos, homens. As mocinhas lá no fundo, né? Sem nenhum contato com a rua. Imagina você. Isso aí para preservar a beleza. Exatamente. Né, da ala feminina. Exatamente. A gente também vai encontrar aqui uma grande característica, né, e dada a relevância dos portugueses em Santos, o Centro Português, o Centro Cultural Português de Santos, que historicamente sempre reuniu, né, a comunidade luso aqui na cidade, com o Salão Camoniano espetacular, que fica no andar superior, com pinturas em todas as paredes, com afrescos maravilhosos que retratam o mundo das navegações portuguesas, os reis portugueses. Então existe um apelo cultural espetacular, assim como nós temos o teatro, né? O Teatro Armênio Mendes, que ocupa a parte térrea, que também é um local de grandes manifestações culturais, musicais. Então é a prova viva, né, Fernando, de como a comunidade portuguesa está unida e fixada em Santos. Ela foi inaugurada em 1901, acredita? No estilo que nós chamamos de neo-manuelino. Neo-novo, manuelino, em homenagem à época dos grandes descobrimentos, né, do rei Dom Manuel. É uma arquitetura maravilhosa, também aberta à visitação. Quem vier a Santos, por favor, pode visitar. Aproveite. E aqui, vindo já depois do túnel, tem até uma imagem interessante, Fernando. A gente tem ali no centro, embaixo,
o Verdegaio, né, que é o grupo folclórico, que é uma das tradições que nós temos aqui. Nós temos diversas agremiações, além do Centro Cultural Português, a Casa da Madeira, né, e outros ranchos, né, que preservam, né, essa cultura, essa identidade, inclusive regional, porque as danças, né, elas estão ligadas às regiões de Portugal. Então, cada rancho traz consigo as heranças culturais das regiões, dos concelhos, né, portugueses, e isso realmente faz com que haja aproximação daqueles que lá nasceram, que aqui vivem, possam recordar da sua infância, da sua tenridade, como também passar para gerações já nascidas no Brasil um pouco daquela vivência, né, que se tinha então na terra natal. Outro ponto importante, já ligado aos esportes, nós temos a nossa querida Associação Atlética Portuguesa. A nossa briosa, ou carinhosamente chamada durante anos de burrinha, né? Exatamente. E que mostra também esse elo, né, cultural, o amor pelo futebol, exatamente, né, trazido. Isso realmente traz aí grande diferença. Além da Sociedade Portuguesa de Beneficência, que é a grande cuidadora, né, da questão da saúde da colônia portuguesa, e nós temos aí também como referencial o Consulado de Portugal em Santos, mostrando a relevância da situação, da quantidade de portugueses que nós temos aqui, e isso mostra uma representação do Consulado de Portugal em Santos. Passando agora para a parte mais gostosa, pena que o menu é rápido, mas nós estamos falando aqui de muita coisa, muita iguaria, como os sonhos, como arroz doce, como o nosso querido e tradicional bacalhau, né? E aí a tradição religiosa nos coloca que na Sexta-feira Santa é o bacalhau, que também, por influência portuguesa, o bacalhau comido na véspera do Natal, à noite, né, antes da virada, se faz ali uma ceia com bacalhau, para que depois a gente possa aproveitar a sequência, né, aves, enfim. O caldo verde. Esse caldo verde é demais. O caldo verde. A sardinha, que é um dos peixes mais consumidos em Portugal, né, a sardinha portuguesa também, maravilhosa. E a gente tem aí, para adoçar a boca de todos nós, o pastel de nata, que é um pouquinho diferente do pastel de Belém, mas que são iguarias, né, que a gente fica encantado, e só de falar aqui, Fernando, já saliva, né? Imagina tudo isso, contribuição, Alexandre, imagina tudo isso da nossa cultura, e tudo isso à disposição. Você encontra tudo isso que foi citado aí nos restaurantes, tranquilamente. Nas padarias. As padarias conduzidas por portugueses. Então, não precisa passar fome, não precisa passar vontade. É só nesses lugares e curtir. Se vir para Santos, melhor ainda, faça turismo na costa da Mata Atlântica, conheça a nossa região e você vai ver tudo isso que a gente mostrou aqui ao vivo e a cores. Fernando, eu queria muito agradecer a sua participação nesse episódio do canal da NTBA. Obrigado. Um oferecimento da Construtora Miramar, que tem sempre para você, empreendedor, para você, empreendedor, aquele cantinho gostoso para você viver com tranquilidade, com conforto, com segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, para o lazer, para os negócios, para passear com a família. Também com apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade, parceira estratégica do seu negócio, fazendo com excelência a gestão contábil da sua empresa. E com NNA Santos, consultoria e projetos. Consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!